Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, agora iniciando propriamente dita, a contemplação, as contemplações de São Pedro Damasceno, nosso segundo encontro na obra Filocalia, que é um texto onde recolhe todos os pensamentos dos padres do deserto, que tem a função de fazer essa reflexão sobre a mística do deserto, a mística do encontro com Deus, dentro desse aprofundamento do aperfeiçoamento do ser humano. Pedro Damasceno, então, ele nos cita na sua obra as 8 contemplações. Hoje nós vamos trabalhar a primeira contemplação. Nessa primeira contemplação, nós vamos ter que fazer um exercício. Nós vamos ter que colocar a nossa mente para funcionar e colocar a nossa imaginação para funcionar, para refletir aquilo que São Pedro Damasceno nos fala. Ele vai nos falar de Adão. Adão que perde o paraíso. E ele então vai fazer toda uma reflexão sobre o porquê ele perdeu o paraíso. E tomar consciência, afinal de contas, o que foi que eu perdi? Qual é o custo que eu tenho disso, no sentido de passar por todas as dificuldades daquilo que eu não tinha antes e hoje eu tenho? Isso vale como uma revisão também de vida de nós, muitas vezes entre as nossas escolhas, até onde chegou nossas escolhas, e no momento também de sabermos refletir sobre essas realidades para dar um significado à nossa existência. Então eu vou fazendo a leitura dessa primeira contemplação, e depois nós vamos pegar algumas pinceladas. Declaração necessária ao primeiro conhecimento de como devemos começar. Então, quais são os princípios de avaliação da nossa vida? Ao exemplo de Adão, que nós aprendamos também a refletir nossa vida. Esse é o primeiro caminho necessário a este conhecimento, porque esse autoconhecimento reflete a nossa capacidade de abertura a Deus para que Deus possa agir em nós. Ele então nos diz: o primeiro conhecimento abre todos os demais para aquele que se quer engajar numa vida de aperfeiçoamento cada vez mais. O ser humano quer aperfeiçoar e deve aperfeiçoar, ele não pode se acomodar nunca. Acomodar já é o princípio da morte. O ser humano deve estar sempre procurando crescer. É como uma pessoa que formou em faculdade, ele tem que estudar sempre para poder estar sempre crescendo dentro do seu conhecimento. Ele não pode parar no tempo. Se na vida profissional, na vida intelectual, nós temos que procurar crescer no conhecimento, nós também devemos aprender a crescer na vida. A vida é um sempre crescente. Nós não podemos acostumar com nossos erros e com as nossas manias. Aquele a quem foi dado penetrar neste conhecimento deve fazer o seguinte. Então agora começa a exposição de Pedro Damasceno. Colocar-se a oriente, então olhar para o leste. Por que para o leste? Onde nasce o sol. Como outrora Adão. Adão vivia no reino da luz, onde nasce o sol, o paraíso. Pensar que naquele tempo Adão habitava lá no leste, onde nascia a luz. Mas Adão já caído pelo pecado. E lá, naquele oriente, ele chorava em face das delícias do paraíso. Ele começava a lembrar aquilo que ele perdeu no paraíso. As pessoas só começam a tomar consciência
das suas atitudes quando elas começam a perder. E a partir do momento que elas perdem, elas começam então a pensar: o que foi que eu perdi? Ele batia com as mãos no próprio rosto, dizendo: compassivo, isto é, Deus, ele chama Deus de compassivo, tenha piedade de mim que caí. A primeira atitude penitencial. E também este outro verso. Adão, vendo o anjo que o expulsava, ele fechava o portão do jardim de Deus, gemeu profundamente, dizendo: compassivo, isto é, Deus, tenha piedade de mim que caí. Isso aqui nos faz voltar, quando nós tomamos conhecimento daquilo que perdemos, e não vai ter possibilidade de voltar, porque o passado não muda. Diante disso, nós tomamos conhecimento do nosso erro e a nossa atitude é pedir perdão, se dirigir a Deus. Ao ver que eu fechei uma porta que poderia estar aberta, mas eu acabei fechando justamente porque permiti a queda. Depois ele compreendeu o que lhe acontecera. Ele implorou, suspirou com toda a sua alma, pendeu a cabeça, numa atitude de tomar consciência do ato que ele cometeu. E na dor do seu coração, ele disse: pecador, o que me aconteceu? Então ele toma consciência do seu erro. Pede perdão, toma consciência do seu erro. O que era eu e no que me tornei? Isto é, como eu era antes e o que eu estou agora. Muitas vezes, quando a gente caminha no erro, nós podemos olhar o que eu era e o que eu sou depois. E tomar consciência disso. O que perdi, os valores que eu possuía, o que encontrei. Essa reflexão que nós devemos fazer sempre. O que eu perdi? Por que eu perdi? O que eu encontrei na minha busca? E as consequências disso? Diz Adão: em lugar do paraíso, este mundo corruptível. Muitas vezes nós tínhamos tudo e fizemos a escolha do pior. Em lugar de Deus e da vida angélica, o diabo e os demônios impuros, fazemos a escolha do mal. Em lugar do repouso, o trabalho, a perda do paraíso e as consequências dessa perda na vida de Adão. Em lugar da felicidade e da alegria, a aflição no mundo e a tristeza, porque todo erro traz consigo a tristeza. Muitas vezes as pessoas não são capazes de refletir sobre isso, porque elas não querem tomar consciência do seu erro, então elas ficam vivendo da própria ilusão. Em lugar da paz e da contínua felicidade, o temor e as lágrimas dolorosas. O que ele perdeu e o que aconteceu depois. Em lugar da virtude e da justiça do paraíso, a iniquidade e os pecados. Em lugar da bondade e da impassibilidade, a malícia e as paixões. Houve uma realidade que fez com que o ser humano se dividisse dentro de si mesmo, se fragmentasse dentro de si mesmo. Ele se tornou fragmentado, ele perdeu a centralidade de si mesmo, o equilíbrio de si mesmo. Em lugar da sabedoria e da intimidade de Deus, a ignorância e o exílio, porque nossa vida é esse vale de lágrimas, esse exílio longe de Deus. Em lugar da total ausência de cuidados, porque eu era cuidado, em lugar da liberdade, eu era um ser livre, a vida inquieta e a pior servidão. Então, Adão começa a perguntar: o que eu perdi e quais as consequências que eu tenho diante daquilo que eu perdi?
ele diz: como fui eu criado rei? Como em minha loucura me tornei escravo das paixões? O homem nasceu para ser livre e muitas vezes está escravo das paixões. Hoje a psicologia já diz outras questões. Por exemplo, essas compulsões que nós temos, né? Talvez falar da compulsão de comer, né? A pessoa não é senhora de si mesma, ela se torna escrava, né, daquele alimento. E ela diz, não, mas eu vou dominar, eu sou aquele que domina, né, a questão dos alimentos, mas ele não consegue dominar. Antigamente ele chamava isso que era um demônio, né, que alimentava a gula. Hoje nós sabemos que é uma compulsão. A pessoa deixa de ser livre para poder ficar dependente. E quanto mais ela diz que ela é livre, mais dependente ela fica. Como pela transgressão, transformei a vida em morte. Infeliz o que me aconteceu por causa da minha imprudência. Então, a realidade da imprudência que gerou todo um sofrimento. A imprudência gera sofrimento. O que fazer? Aqui lutas, ali confusões, todas as realidades, essa fragmentação da vida humana. Aqui enfermidades, ali tentações. Aqui perigos, ali naufrágios. Aqui medo, ali tristezas. Aqui paixões, ali pecados. Aqui as amarguras, ali as angústias. Infeliz de mim, o miserável. Que fazer? Para onde fugir? Estou oprimido por todos os lados. Quer dizer, nós deparamos no mundo, nós não conseguimos dominar este mundo, porque esse mundo tem uma norma própria, tem uma lei própria. Às vezes as pessoas acham que ela tem poder sobre as coisas dos outros, ninguém tem poder sobre nada. No máximo, se você conseguir ter o poder sobre você, mas muitas vezes não tem, porque você, às vezes, não é capaz de buscar o equilíbrio, você acaba se perdendo, né, por causa dos seus desejos, das suas buscas, por causa das vaidades do ser humano, e acaba que ela perde a centralidade de si. Como diz Susana, eu não sei o que pedir. Se peço viver, temo as tentações da existência, suas mudanças, seus acidentes. Vejo Satanás, o anjo que se ergue pela manhã, como a estrela que traz a aurora. Isaías, capítulo 14, versículo 2, Daniel, capítulo 13, versículo 22. Ora, então, diante disso, vejo a primeira criatura exilada, Caim, assassino do seu irmão, Canaã, maldita, os sodomitas queimados pelo fogo, Esaú decaído, os israelitas submetidos à cólera, Giese, esse aqui era o discípulo do profeta Eliseu, e o apóstolo Judas caídos, vítimas da avareza, o rei, que é Davi, o grande profeta, chorando o seu duplo pecado, Salomão decaído, malgrado toda a sua sabedoria, aqueles que tombaram desses os 7 diáconos, os 40 mártires, como disse o grande Basílio da África, o príncipe do mal se regozija de capturar Judas, o covarde, dentre os 12. Toda essa história da maldade que está aí, perpassado não só na história bíblica, mas na história do ser humano. Do coração do Éden, o homem, dentre os 40, aquele que o recuou. É preciso chorar por ele e dizer ainda, é vão e digno de piedade aquele que fracassou nas 2 vidas.
pois ele foi destruído pelo fogo e partiu para o fogo que não se extingue. E quantos outros incontáveis tombaram, não apenas entre os descrentes, mas muitos dentre os padres que suaram tantos suores. Nem mesmo as pessoas que eram referências, elas ficaram isentas, porque ao fazer a má escolha, elas vão ter que assumir as consequências dos seus atos. E isso gera, uma instabilidade na comunidade, isso gera uma instabilidade na vida dos outros, essa instabilidade na nossa vida, porque quando uma pessoa toma uma decisão e que isso inclui a vida dos outros, as pessoas se tornam então comprometidas com isso. E se uma pessoa faz uma escolha errada no seu autoritarismo, muitos outros vão sofrer as consequências disso. E as pessoas são responsáveis por muitos males que existem no mundo. Com efeito, que sou eu que sou pior, mais insensível e mais fraco do que todos? Que dizer de mim mesmo? Pois Abraão disse de si próprio ser ele terra e cinzas. Davi disse de si mesmo que era um cachorro morto, o mais ínfimo de Israel. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 23, capítulo 24, versículo 15. Salomão disse de si que era como uma criança que não distinguia a direita da esquerda. Os 3 adolescentes, lá do livro de Daniel, disseram ter se tornado vergonha e opróbrio. O profeta Isaías diz: ó infeliz que sou eu. E o profeta Abacuque: eu sou uma criança. O apóstolo disse de si ser o primeiro dos pecadores, Paulo. Todos os santos disseram ser nada. Todos os santos tiveram consciência da realidade do pecado. Não que eles praticassem o pecado, mas da realidade que os cercava e nessa luta constante de ter que vencer o mal. O que fazer? Onde me esconder de todos os meus males? Que me tornar eu que nada sou? Eu que ainda pior que o que é menos que nada. Consciência do seu nada, da sua miséria. Ser capaz de olhar no seu ato de humildade, mais profundo da humildade de si mesmo, que muitas vezes as nossas escolhas é mais fruto de vaidades, de vontades, de desejos que não são construtivos, mas são destrutivos de si mesmo e dos outros. Aquele que é ninguém não pecou, mas também não recebeu nenhum bem como eu recebi. Como vou terminar o tempo que me resta viver? Isso também serve para nós. Como é que nós vamos terminar o tempo da nossa vida, nessa duração da nossa vida? Como é que nós vamos terminar? Qual a realidade que nós estamos buscando? Como farei para fugir das armadilhas do demônio? Esse discernimento é fundamental. Os demônios não dormem. São seres imateriais. Não existe nenhuma matéria nos demônios. São seres materiais. Eles não precisam dormir. O ser humano precisa. A morte se aproxima, eu sou fraco. Qual a resposta que eu vou dar à vida? Diante da realidade da morte? Porque muitas vezes se abusa de Deus, dizendo que Deus vai perdoar tudo. Sim, Deus perdoa, é uma atitude divina. Mas Deus não coloca pano de quente diante dos erros. Ele pede uma mudança. Senhor, ajuda-me. Não deixe que sua criatura se perca. É uma súplica. Pois você vela sobre o miserável que sou eu. A atitude do humilde diante da grandiosidade de Deus, da misericórdia de Deus. Faça com que eu conheça a via sobre a qual devo caminhar, essa via estreita.
pois a você elevo minha alma. Não me abandone, Senhor meu Deus. Que súplica bonita. Diante da miséria do ser humano, do reconhecimento, dessa avaliação da vida, daquilo que está acontecendo. Não se retire de mim, vem em meu auxílio, Senhor da minha salvação. A alma será partida por essas palavras. Se ela puder senti-las, e se ela perseverar, se adquirir o temor divino, o intelecto começará a compreender e a meditar nas palavras da segunda contemplação, que nós veremos na nossa próxima semana. Então esse foi o nosso segundo encontro. Nós estamos nessa primeira contemplação que nós vimos, que através de Adão nós somos também chamados a fazer essa avaliação. Muitas vezes tomamos atitudes que fazem os outros sofrerem. E muitas vezes nos sentimos não responsáveis por isso, porque estamos tão ensimesmados em nós mesmos que não percebemos o mal que fazemos ao outro quando escolhemos mal. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.